7 e versículo 9, nos diz assim: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são servo enfermo. A palavra de Jesus Cristo vem tratar sobre um centurião, um homem que governava 100 homens, um soldado romano que liderava 100 homens. E esses 100 homens, eles se levantavam para fazer a guarda do Império Romano nas regiões ali de Jerusalém, nas regiões ali de Israel. E este homem era submisso a autoridades de outras lideranças, mas ele também era autoridade. Para que você entenda que Jesus ele é fiel para mim e para a sua vida, assim como foi na vida desse homem, o centurião, ele diferente de outros soldados, diferente de outras lideranças de um povo que oprimia os judeus, a Bíblia Sagrada vai falar aqui no capítulo 7 que os judeus tinham estima por aquele homem, que os judeus gostavam daquele centurião, ele tinha uma boa fama diante dos judeus. Os judeus, estando numa condição de uma fé quebrada, de uma aliança quebrada diante de Deus, eles precisavam de um exemplo de fé. E o que cativava a vida daqueles judeus era a vida daquele centurião. Aquele centurião, ele chegou a construir uma sinagoga. E o que seria uma sinagoga se você não sabe? A sinagoga era onde se buscava Deus, é onde se ouvia a pregação, é onde se aprendia sobre a palavra de Deus. Na sinagoga era lida a lei de Moisés, na sinagoga era lido os profetas, na sinagoga tinha festas e casamentos e questões políticas era resolvida na sinagoga, mas sobretudo a palavra de Deus era pregada. E o centurião foi ali e construiu uma sinagoga, e dentro desta sinagoga precisava de algo principal. Como eu já disse, os judeus tinham a sua fé quebrada, tinham a sua fé capenga. Aqueles que eram o povo escolhido tinham rejeitado a Cristo. A mensagem da salvação de um Deus que veio à terra para ser o Emanuel, o Deus presente, os judeus não captaram, não alcançaram. A verdade é que o Espírito ainda não tinha descido, e o Espírito iria se revelar ao povo, e o Espírito Santo que esteve ali depois do Calvário, depois do dia de Pentecostes, depois da inauguração da igreja, depois do Espírito Santo abrir a mente às Escrituras Sagradas, às palavras da vida, o Espírito Santo está aqui nesta manhã, convencendo o homem do pecado. O Espírito Santo está operando, diferente de como era no Antigo Testamento, que ele visitava. Ele agora quer habitar no teu coração. Ele quer trazer você para a libertação, para você viver à espera da eternidade, para que a eternidade se mova dentro de você. Por isso que a fé não é uma fé estagnada e parada. Vida em Deus, vida abundante em Deus, significa coração que se estremece por receber as partículas e as pérolas da eternidade. Na vida daquele centurião, ele poderia não compreender sobre um Deus que se fez homens, que se fez carne e habitou ali em Israel, como o próprio Jesus não tinha revelação